Cadê pra o não bagulho? estender. E, bom, eu mudei meu tema de ontem para hoje, porque eu olhei no grupo e falei assim, cara, a galera tá botando a cachola para pensar ali. É muita coisa profunda ali que o pessoal usou. Eu pensei, bom, não vou apresentar um negócio técnico, sendo que, tipo assim, tem um espaço muito legal aqui, não só pelos temas que vocês mostraram pra gente, como o lugar aqui. Não sei se vocês notaram, mas o lugar tem uma... Não, o cara aí é grande. uma vibe Esse muito cara é muito cultural, articulado. assim, sabe? Ele é muito articulado. E aí, por ser uma vibe, tipo assim, é cultural e tal, eu vou botar meu interpretador. E aí, por ser uma coisa muito cultural, eu pensei assim, bom, vou trazer alguma coisa que dê pra galera refletir e que dê pra ser útil, né, em algum momento. E eu pensei assim, bom, qual que é a utilidade do ser humano em frente a uma época cheia de inteligências artificiais e tal? Quando eu bati nesse assunto, eu falei, caramba, bicho, isso aqui dá pra ser um livro, dá pra fazer um artigo esse tipo. E aí, pensando nisso, eu comecei a ter algumas ideias e tive que embolar isso em 15 minutos, né, que esse era o desafio. Tinha muita coisa acontecendo e eu pensei, bom, eu tenho que resumir isso. Por onde que eu começo? Aí eu olhei e cheguei assim, tá, eu preciso pegar o meu contexto atual. E a imagem não era muito boa. Era só, tipo assim, só notícia ruim. Era só, tipo, coisa, tipo, crises que estavam sendo anunciadas, era fake news, era o Papa com a jaqueta da Gucci, era só coisa desse tipo. E aí, então eu pensei assim, bom, o que eu vou tirar disso, né? E aí eu tive que me situar e falar, beleza, eu tenho que ver esses lados ruins também, para poder apresentar os pontos positivos dessa questão toda. E foi onde eu cheguei e vi assim, tá, a gente tem problema com fake news, a gente tem toda a questão uma questão muito mais social da galera tá com medo de perder os seus empregos para a inteligência. Então, assim, tem muitas questões que a gente tem que olhar até com um certo interesse a mais, porque a gente não pode olhar só a mídia, né? Porque a gente fica muita coisa de fora. Então, essa insegurança profissional é uma das causas principais. A gente tem também muita questão não só do lado profissional, mas isso desencadeia vários problemas, como desde a questão financeira da pessoa, ela começa a ficar estressada, isso gera problema familiar. Então, assim, começa a atingir várias esferas daquela pessoa, daquela família, enfim, e aquilo vai expandindo. Isso de um conceito só, né? Isso de um problema, que é essa insegurança profissional que a população começa a ter devido ao avanço das inteligências. Só que aí eu pensei assim, bom, é muito problema, é muita situação ruim, tem a probabilidade de crises, que inclusive é uma questão muito sensível, e eu também não sou a pessoa ideal para falar, porque envolve assim muita questão política e toda enfim, é um buraco muito mais fundo do que 15 minutos de uma palestra. E chegando nisso, eu também vi outra questão muito legal, e também que é uma área que não é minha, mas que é a questão de jurisdição e direito, que aí tem um lado que, assim, tem alguns tribunais nos Estados Unidos que já estão validando algumas questões. Eu não sei até o quão profundo que está sendo validado, mas eles já estão tomando certas decisões com base em evidência. Então, vendo isso, me lembrou um filme que eu não vou me recordar o nome agora, é alguma coisa ali das estrelas, que ele fala das mulheres que eram computadoras na NASA. Elas computavam coisas, literalmente, elas faziam os cálculos. E aí, eu fiquei imaginando aquele caso jurídico em específico, que era uma mulher negra, e ela estava querendo entrar na universidade que só era de homens brancos. E ela entrou na justiça em uma época onde as leis não permitiam. E ela entrou contra as leis. E claro, ela argumentou, e é uma cena muito legal de ver o que está acontecendo. Só que, e se essa jurisdição, e se esse juiz fosse uma inteligência? Ele teria essa empatia, ele conseguiria articular e ver o lado humano da situação? Porque a partir dele ali, surgiu todo um movimento de abrir as universidades para mais gente. Então, isso que é um ponto muito interessante, que eu acho que talvez a IA não seja pronta ainda para isso. E exige assim, um uso dela como ferramenta e não como tomador de decisão ainda. E bom, olhando tudo isso, eu falei, bom, agora eu estou ferrado, como é que eu vou defender o ser humano agora? E aí, olhando, eu vi assim, cara, tem muita coisa. E que muita coisa está na nossa força e a gente não vê. Como, por exemplo, o caso que foi feito recentemente, onde fizeram uma música do The Weeknd com o Drake.
e a música não era real. Era um feat que nunca existiu. Eles fizeram uma música e bombou e tipo, eles nunca ficaram juntos para fazer a música. E o interessante disso é que, olhando para isso, a gente acha, pô, então a criatividade foi de ralo. Não tem como a gente tipo, sustentar isso. Só que aí a gente para pensar, quem criou isso? Não foi a inteligência, não foi ela que juntou os dois caras. Ela não selecionou artistas aleatoriamente, não selecionou o tema da música, muito menos limpou tudo isso. Partiu de ser humano. Logo, a gente tem uma característica legal e que nos torna diferentes, que é a criatividade por si só. Já foi do Almir Sater? Almir Sater? Não faço a menor ideia do que é isso. Não sei. Que ele fez aquela música Andando em Frente, né? Como que é? Ai, meu Deus. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Eles fizeram em 15 minutos a música. A esposa do amigo dele estava chamando pro almoço e eles escreveram a música. Assim, na hora, a música é linda. Não consegui fazer o link. Porque isso é muito criativo. Não, a questão da criatividade. Não, porque eles criaram assim, minutos, Ao uma natural, música, sim. bem rapidamente, assim, na pressa. Mas aí a gente pode entrar de novo num assunto que é, por exemplo, tem uma teoria de que se você der tempo que você puder, assim, para um macaco bater num piano, dá todo o tempo do mundo para ele fazer isso, ele vai tocar a Sinfonia de Beethoven em algum momento. Então aí a gente meio que, assim, não sei se é esse link exato para fazer, mas faz muito sentido. E também Ou seja, em algum criatividade- momento vai haver a combinação perfeita. É uma probabilidade disso acontecer. Mas também tem outra questão que eu acho que foi muito. Que me pegou assim, que assusta as pessoas, é que isso vai tornar muito manual o nosso trabalho. E vai acabar deixando a gente de lado. Que de novo eu retorno no assunto da insegurança profissional. E a gente tem uma coisa que é só nossa, por enquanto, que é a questão de conectar pessoas, situações e criar, por exemplo, isso aqui foi feito tipo, por pessoas. Eu não usei a minha IA que se conectou com a do pessoal, que ele com o pessoal conectou com a gente, conectou com os amigos dele, com o amigo dele. Foi algo, inclusive, uma coisa que ela não conseguiria fazer é, se eu pedisse para ela lugares para palestrar, ela nunca ia achar uma livraria para palestrar. Ela ia em lugares específicos, a não ser que eu passasse um parâmetro. Então, assim, tem muitas coisas humanas que ainda assim prevalecem. E a gente tem que, tipo, sustentar isso em frente a essa mudança que vem vindo. Então, além de diversos outros fatores que, cara, daria para fazer, assim, sei lá, umas 3, 4 palestras dessa daqui, mas eu acho que dá pra gente refletir sobre isso tudo, desde a insegurança, desde problemas em crises, a falta de contato humano que a gente vem tendo em certos processos, desde, sei lá, o nosso atendimento no banco, desde, sei lá, e-mails que a gente recebe, que não é uma pessoa que escreve, desde aquele atendimento humano de uma pessoa num hotel, por exemplo, quando a gente chega para tirar férias, porra, já trabalhou o ano inteiro, só quer tirar férias, e aí o mínimo que se espera é um atendimento, tipo, acolhedor para a pessoa. E, porra, imagina vir um totem para falar contigo, sabe, um poste, e isso te atender, sabe, um i com um pingo na cabeça. E olhando para isso tudo, né, eu cheguei à conclusão de que a gente não está tão, assim, perto de uma Skynet ou algo do tipo, que vai dominar o mundo, que vai acabar com todos os sistemas, vai ter uma crise do nada. Mas ainda assim, isso é um risco, mas que depende muito da gente valorizar o que é humano ainda. Porque assim como teve o iluminismo há muito tempo atrás, que valorizava demais a nossa parte analítica das coisas e racional, hoje, curiosamente, a gente vive uma que a gente tem que valorizar o lado humano, porque o analítico já está tipo, completamente dominado. E a gente só tem que aceitar esse fato. Então, com isso, queria jogar uma dúvida, até que eu queria que fosse útil para todo mundo, e queria jogar uma dúvida para todos, para vocês pensarem, o que não dá para ser copiado do ser humano? E, como diria minha ex, terminamos. Muito bem.